A ciência já descobriu milhares de planetas fora do nosso sistema solar. Mas até hoje não existe nenhuma prova concreta de que haja vida em qualquer um deles. E ainda assim, milhares de pessoas juram ter visto objetos impossíveis no céu. Algumas afirmam ter conversado com seres de outros mundos. Outras dizem ter sido levadas contra a própria vontade e devolvidas com lembranças que nunca conseguiram apagar. Durante décadas, essas histórias foram tratadas como loucura ou ficção científica. Mas isso começou a mudar. Quando até o Pentágono admitiu que pilotos militares registraram objetos que ninguém conseguiu explicar, uma pergunta voltou a assombrar a humanidade. Será que estamos realmente sozinhos no universo? É verdade que a maioria dos chamados OVNIs pode ter explicações perfeitamente comuns. Meteoros, balões, drones, fenômenos atmosféricos. Mas nem todos os relatos se limitam a luzes estranhas no céu. Alguns envolvem desaparecimentos inexplicáveis, horas perdidas, marcas misteriosas no corpo e testemunhos tão detalhados que continuam intrigando pesquisadores até hoje. Mesmo sem provas definitivas, essas histórias atravessaram gerações e se tornaram alguns dos casos mais perturbadores já registrados. E neste vídeo, você vai conhecer 7 relatos de abduções, avistamentos de ETs e OVNIs que desafiam qualquer explicação simples. Então já deixe o seu like, inscreva-se no canal e prepare-se para mergulhar em histórias que podem mudar a forma como você enxerga o universo. Agora apague as luzes, aumente o volume, porque os encontros mais assustadores com o desconhecido começam depois da vinheta. Deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém tenha te contado ainda. A internet criou uma situação meio estranha. Nunca teve tanta gente ganhando dinheiro e ao mesmo tempo tanta gente quebrada. E não tô falando só de influenciador grande ou empresário não. Tem gente comum, pessoa que trabalha o dia inteiro, estudante, gente desempregada, usando só o celular para fazer uma renda que às vezes supera um salário inteiro em poucos dias. O problema é que a maioria das pessoas entra na internet completamente perdida. Consome conteúdo o dia inteiro, mas nunca aprende como transformar isso em dinheiro de verdade. E sinceramente, hoje quem aprende a usar a internet da forma certa sai na frente muito rápido. Porque ainda estamos num momento em que existem oportunidades simples, que praticamente qualquer pessoa consegue aplicar sem precisar investir dinheiro. Inclusive, eu deixei um material mostrando exatamente como algumas pessoas estão começando do zero e conseguindo fazer seus primeiros resultados online em poucos dias. O link está na descrição e também no comentário fixado, caso você queira entender melhor. Agora podemos voltar pro vídeo. O homem que afirmou ter conversado com um alien de Vênus. O primeiro caso da nossa lista envolve um homem que por décadas dividiu opiniões no mundo inteiro. Para alguns, ele era um visionário que revelou um segredo escondido da humanidade. Para outros, apenas um grande contador de histórias. Seu nome era George Adamski. Nascido na Polônia em 1891, Adamski se mudou ainda jovem para os Estados Unidos. E foi lá que ele se tornaria uma das figuras mais controversas da história da ufologia. Segundo seus relatos, tudo começou em 1946. Naquele ano, ele afirmou ter visto um enorme objeto escuro no céu. Algo tão incomum que, segundo ele, só poderia ter origem extraterrestre. Mas foi em 1952 que sua história tomou um rumo ainda mais extraordinário. Adamski afirmou que, em pleno deserto da Califórnia, encontrou um ser vindo do planeta Vênus. E não apenas viu essa criatura. Ele disse que conseguiu se comunicar com ela. Segundo Adamski, o visitante tinha a aparência humana e trouxe uma mensagem urgente. Um alerta para que a humanidade abandonasse as armas nucleares antes que destruísse o próprio planeta. A história chamou a atenção do mundo inteiro. Seus livros venderam milhares de cópias. E suas fotografias de supostos discos voadores se tornaram famosas. Mas, com o passar do tempo, especialistas analisaram essas imagens e concluíram que muitos dos objetos fotografados pareciam, na verdade, itens comuns do cotidiano. Em um dos casos mais conhecidos, o suposto OVNI teria sido apenas uma luminária cirúrgica. Isso fez com que críticos passassem a tratar Adamski como um homem excêntrico, alguém criativo, mas sem evidências concretas para sustentar suas afirmações.
Até escritores renomados como Arthur C. Clarke criticaram suas histórias e apontaram que relatos como esse acabavam prejudicando investigações mais sérias sobre o fenômeno. Ainda assim, George Adamski conquistou seguidores ao redor do mundo. E mesmo décadas após sua morte, seu nome continua sendo lembrado sempre que se fala em encontros com extraterrestres. Afinal, ele realmente conversou com um visitante de outro planeta? Ou criou uma das histórias mais famosas e controversas da ufologia? Travis Walton, o lenhador que desapareceu por 5 dias. Se existe um caso de suposta abdução que até hoje divide opiniões entre céticos e entusiastas da ufologia, esse caso é o de Travis Walton. A história aconteceu em 5 de novembro de 1975, em uma floresta isolada no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Travis e outros 6 homens trabalhavam no corte de madeira na Floresta Nacional de Sitgreaves. O dia estava chegando ao fim e o grupo já se preparava para ir embora, quando algo completamente inesperado apareceu no céu. Uma luz intensa e brilhante surgiu entre as árvores. Ao se aproximarem, os trabalhadores afirmaram ter visto um objeto em forma de disco, pairando silenciosamente a cerca de 6 metros acima do chão. Enquanto os outros observavam assustados, Travis tomou uma decisão impensável. Ele saiu do veículo e caminhou em direção ao objeto. Segundo seu relato, quando estava próximo da nave, uma poderosa descarga de energia foi lançada em sua direção. O impacto o arremessou para trás. Assustados, seus colegas fugiram do local. Mas ao retornarem pouco depois, Travis havia desaparecido. A polícia foi acionada. Equipes de busca vasculharam a região. E por 5 dias inteiros, não houve qualquer sinal dele. Até que, de forma tão misteriosa quanto o desaparecimento, Travis reapareceu. Desorientado, confuso e afirmando que havia sido levado para o interior de uma nave extraterrestre. Segundo Walton, ele despertou em uma sala estranha, cercado por seres de aparência incomum, enquanto era submetido a procedimentos que jamais conseguiu explicar completamente. O caso ganhou repercussão internacional. Jornais, programas de televisão e investigadores do mundo inteiro passaram a acompanhar a história. Travis e seus colegas foram submetidos a testes de polígrafo, mas, além de esses testes não serem considerados prova científica conclusiva, os resultados também não encerraram a controvérsia. Para alguns, o caso representa uma das evidências mais intrigantes de abdução alienígena. Para outros, trata-se de uma história elaborada que se transformou em lenda. Décadas depois, Travis Walton continua sustentando exatamente a mesma versão dos fatos. E a pergunta permanece: o que realmente aconteceu naquela floresta isolada do Arizona? Um encontro genuíno com seres de outro mundo? Ou um dos relatos mais famosos e debatidos de toda a história da ufologia? Antônio Vilas Boas, o brasileiro que afirmou ter sido levado por uma nave. O próximo caso da nossa lista aconteceu no Brasil, e até hoje é considerado um dos relatos de abdução mais famosos da história. O protagonista dessa história foi o fazendeiro Antônio Vilas Boas. Tudo começou em 1957, na pequena cidade de São Francisco de Sales, em Minas Gerais. Em uma noite aparentemente comum, Antônio se preparava para dormir no quarto que dividia com o irmão. Antes de se deitar, ele abriu a janela, e os dois notaram uma intensa luz branca no céu. Naquele momento, não deram muita importância ao que estavam vendo, mas ao longo dos dias seguintes, a estranha luz continuou aparecendo. Até que, em uma noite em que Antônio trabalhava sozinho no campo, ela voltou. Desta vez, muito mais próxima. Segundo seu relato, uma nave em formato de ovo alongado pairava a poucos metros acima do solo. Assustado, Antônio tentou fugir, mas não conseguiu. Ele afirmou que vários seres desceram da nave, o imobilizaram e o levaram para o interior da estrutura. Lá dentro, segundo Antônio, ele foi submetido a procedimentos estranhos. Um aparelho com ventosas teria sido colocado em seu queixo para coletar amostras de sangue. Em seguida, ele disse ter sido conduzido a uma sala isolada. E foi nesse momento que o relato se tornou ainda mais surpreendente. Antônio afirmou que uma mulher de aparência não humana entrou no local. E segundo ele, os dois tiveram relações íntimas. Após o episódio, o fazendeiro teria sido levado de volta ao campo, exatamente no lugar onde tudo começou. Quando contou o que havia acontecido, sua história rapidamente ganhou notoriedade. Investigadores examinaram o caso e, embora não existam provas conclusivas de que a abdução realmente tenha ocorrido, Antônio apresentou marcas no corpo,
Além disso, relatou sintomas compatíveis com exposição moderada à radiação. Esses detalhes tornaram o caso ainda mais intrigante. Para alguns, Antônio Vilas Boas foi uma das primeiras pessoas no mundo a relatar uma abdução extraterrestre. Para outros, sua história pode ter sido influenciada pelo imaginário da época. Mas uma coisa é certa: décadas depois, esse continua sendo um dos casos mais misteriosos e discutidos da ufologia brasileira. A noite oficial dos OVNIs no Brasil. Na noite de 19 de maio de 1986, algo extraordinário aconteceu nos céus do Brasil. E diferente de muitos relatos isolados, esse caso foi acompanhado em tempo real por radares, pilotos militares, controladores de voo e autoridades da Força Aérea Brasileira. Tudo começou em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Naquela noite, a torre de controle detectou diversas luzes coloridas se movendo de forma incomum sobre a região. Não eram apenas observações visuais. Os objetos também apareciam nos radares e foram vistos por passageiros e tripulações de outras aeronaves que sobrevoavam o local. Horas depois, novos contatos surgiram nos radares de Anápolis, em Goiás. Diante da possibilidade de uma ameaça ao espaço aéreo brasileiro, caças da Força Aérea decolaram de bases no Rio de Janeiro e em Goiás. A missão era simples: identificar o que estava cruzando os céus do país. Mas o que os pilotos encontraram estava longe de ser algo comum. Segundo os relatos, os objetos executavam manobras impossíveis. Aceleravam bruscamente, reduziam a velocidade de forma instantânea, mudavam de direção sem qualquer padrão previsível e alcançavam velocidades muito superiores às dos caças brasileiros. Durante cerca de 3 horas, os militares tentaram acompanhar os alvos, sem sucesso. Ao todo, 21 objetos voadores não identificados foram registrados naquela noite. O episódio foi tão sério que gerou um relatório oficial assinado pelo brigadeiro José Pessoa Cavalcante Albuquerque. No documento, ele afirmou que os fenômenos eram sólidos e demonstravam algum tipo de inteligência pela capacidade de acompanhar aeronaves e manter distância dos observadores. Até hoje, o relatório e os áudios das comunicações entre pilotos e torres de controle estão disponíveis no Arquivo Nacional. O caso ganhou enorme repercussão e entrou para a história como a chamada Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. Mais de 3 décadas depois, o episódio continua sem uma explicação definitiva. O piloto que viu um objeto impossível no meio das nuvens. Em 1989, um voo comercial cruzava os céus dos Estados Unidos como qualquer outro. Tudo parecia absolutamente normal. Os passageiros viajavam tranquilamente, os instrumentos funcionavam perfeitamente. E nada indicava que aquela noite se tornaria um dos relatos mais intrigantes já feitos por um piloto. Na cabine estava Andrew Denziger, um profissional experiente, acostumado a lidar com situações inesperadas. Mas o que ele viu naquela noite não se parecia com nada que já tivesse presenciado. Enquanto a aeronave atravessava uma região de nuvens, um disco branco surgiu repentinamente à frente do avião. No primeiro momento, Denziger pensou que pudesse ser apenas uma ilusão óptica, um reflexo ou algum fenômeno atmosférico incomum. Mas segundos depois, a situação se tornou muito mais perturbadora. Ao olhar acima das nuvens, ele e o copiloto avistaram um enorme orbe vermelho brilhando intensamente no céu. Segundo os dois, o objeto parecia acompanhar a descida da aeronave, como se estivesse observando cada movimento do avião. Por alguns instantes, o objeto desapareceu no interior de uma nuvem. E os pilotos acreditaram que tudo havia terminado, mas logo ele surgiu novamente. Desta vez emitindo flashes de luz ainda mais intensos. E então aconteceu algo difícil de explicar. A nuvem por onde o objeto atravessou começou a se desfazer, como se estivesse sendo rasgada por algo sólido, até se romper completamente. Após o pouso, Andrew Denziger registrou oficialmente tudo o que havia presenciado. E ele não estava sozinho. Outros pilotos também apresentaram relatos semelhantes naquela mesma época. No entanto, os controladores de tráfego aéreo não identificaram qualquer aeronave ou fenômeno conhecido que pudesse justificar o ocorrido. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aqueles pilotos viram. Um fenômeno atmosférico ainda desconhecido? Uma ilusão coletiva? Ou algo que simplesmente não deveria estar ali? Seja qual for a resposta, aquela noite deixou 2 pilotos experientes diante de um mistério que jamais conseguiram esquecer. Hilary Porter, a mulher que diz ter sido abduzida a vida inteira. E se os encontros com seres extraterrestres não acontecessem apenas uma vez, mas acompanhassem alguém durante toda a vida? Essa é a afirmação de Hilary Porter, ex-funcionária do Ministério da Defesa do Reino Unido. Uma mulher com uma carreira absolutamente comum, mas com um relato que muitos consideram impossível de acreditar. Segundo Hilary, ela foi abduzida tantas vezes que já perdeu a conta de quantos episódios aconteceram. A primeira lembrança remonta à infância, quando tinha apenas 5 anos de idade. Naquele dia, Hilary brincava sozinha no quintal de casa, quando, segundo seu relato,
uma criatura de aparência incomum surgiu diante dela. Em seguida, ela teria sido levada para o interior de uma nave. Hillary descreve o ambiente como uma sala iluminada por luzes coloridas, com figuras estranhas se movendo ao seu redor. E, de acordo com ela, esse não foi um evento isolado. Os encontros continuaram ao longo de toda a sua vida, repetindo-se em diferentes momentos, sempre acompanhados por consequências físicas perturbadoras. Após cada episódio, Hillary afirma acordar com fortes dores de cabeça, mal-estar, cicatrizes e hematomas espalhados pelo corpo. Hoje, ela diz que essas experiências acontecem com menos frequência, mas garante que o fenômeno nunca desapareceu completamente. Segundo Hillary, objetos triangulares e luzes intensas ainda podem ser vistos nas proximidades de sua casa. Ela descarta a possibilidade de que sejam aeronaves militares e insiste que os sons e movimentos desses objetos são diferentes de tudo o que já observou. Apesar da riqueza de detalhes, não existe qualquer evidência concreta que comprove suas alegações. Para alguns, Hillary Porter é mais uma testemunha de um fenômeno real. Para outros, seus relatos podem ter origem em experiências subjetivas e difíceis de explicar. Mas uma coisa é inegável: poucas histórias são tão persistentes e tão inquietantes quanto a de alguém que afirma ter sido visitada por seres desconhecidos durante toda a vida. E se Hillary estiver dizendo a verdade? Então talvez alguns encontros com o desconhecido não terminem nunca. O incidente de Teherã, a perseguição aérea que intrigou o mundo. Na madrugada de setembro de 1976, moradores de Teherã, capital do Irã, começaram a telefonar desesperados para as autoridades. Todos relatavam a mesma coisa: um objeto extremamente brilhante pairava sobre a cidade. No início, os oficiais acreditaram que se tratava apenas do planeta Vênus, mas os relatos continuavam chegando, e quanto mais observavam, mais percebiam que aquilo não era um astro comum. O objeto era maior, muito mais luminoso e parecia se mover de forma inteligente. Diante da situação, a Força Aérea Iraniana decidiu agir. Um caça F-4 Phantom decolou da base aérea de Sharoq, a mais de 280 quilômetros da capital. Mas ainda durante a aproximação, algo inexplicável aconteceu. Os sistemas de comunicação falharam, os instrumentos do avião pararam de funcionar e o piloto foi obrigado a retornar. No instante em que se afastou do objeto, todos os equipamentos voltaram ao normal. Pouco depois, um segundo caça foi enviado. Desta vez, a perseguição avançou ainda mais. Voando acima de 1.200 km por hora, o piloto Parviz Jafari conseguiu se aproximar do alvo. O radar confirmou que o objeto estava realmente ali e indicava uma estrutura com mais de 45 metros de comprimento. Segundo Jafari, luzes coloridas brilhavam em forma triangular: vermelho, azul, verde e branco. Então, de repente, um objeto menor se desprendeu da nave principal e disparou em direção ao caça em altíssima velocidade. Sentindo-se ameaçado, Jafari tentou lançar um míssil, mas naquele exato momento, o sistema de armamentos falhou completamente. O rádio também deixou de funcionar. Sem alternativa, o piloto realizou uma manobra evasiva e observou o pequeno objeto retornar à nave principal. Segundos depois, o enorme UFO acelerou de forma impressionante e desapareceu no horizonte. O incidente foi registrado em relatórios oficiais E chamou a atenção da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos. Documentos sobre o caso chegaram à Casa Branca e à CIA. Anos depois, Jafari afirmou que o objeto subiu cerca de 10 mil metros em segundos, atingindo velocidades estimadas em até 24 mil quilômetros por hora, uma velocidade muito superior à capacidade do F-4 Phantom. Até hoje, o incidente de Teherã é considerado um dos casos mais bem documentados da história da ufologia, com testemunhas militares, registros em radar e falhas técnicas difíceis de explicar. Então a pergunta final é inevitável: o que realmente sobrevoou os céus do Irã naquela madrugada? Um fenômeno ainda desconhecido ou uma tecnologia muito além da compreensão humana? E aí, o que você achou dessas histórias? Algumas parecem difíceis de acreditar. Outras são tão detalhadas e tão bem documentadas que deixam até os mais céticos em dúvida. No fim das contas, a verdade é que ainda existem muitas coisas no universo que a gente simplesmente não consegue explicar.
E talvez essa seja justamente a parte mais fascinante de todas. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses casos mais te impressionou? Você acredita que já fomos visitados por alguma inteligência de outro planeta? Ou acha que tudo isso tem uma explicação totalmente racional? E mais importante, você já viu alguma luz estranha no céu? Já viveu alguma experiência parecida? Se algo assim já aconteceu com você, compartilhe aqui nos comentários. Eu vou ler os relatos mais interessantes e se tiver bastante participação, posso trazer um próximo vídeo mostrando e analisando as melhores histórias enviadas por vocês. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ver mais conteúdos como esse. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Toda semana tem novos vídeos com mistérios, curiosidades e histórias que fazem a gente questionar tudo o que pensamos saber. Obrigado por assistir até aqui. Quem sabe, na próxima vez que você olhar para o céu, alguma coisa esteja olhando de volta.